Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Você continua conosco, meu caro ouvinte, capítulo após capítulo desta obra Em Torno do Mestre, cujo autor é Pedro de Camargo, a editora da Federação Espírita Brasileira, trazendo para nós os horizontes de entendimento cada vez mais amplos da origem do Evangelho de Jesus. Portanto, a sua essência, a sua profundidade, os seus mecanismos libertadores pela proposta de educação do espírito. O nosso esforço constante no bem, buscando a realização pessoal dessa convicção como segurança, como estrutura emocional, valorizando então e qualificando cada vez mais o nosso livre-arbítrio, estabelecendo essa conexão e comunhão com os ensinamentos de Jesus. Hoje vamos estudar o capítulo A Multiplicação dos Pães. E o capítulo inicia-se com uma passagem do Evangelho de Mateus. Disseram-lhe os discípulos: Este lugar é deserto, e o dia já declina. Despede, pois, a multidão, para que, indo às aldeias vizinhas, comprem alguma coisa para comer. Dai-lhes vós de comer, replicou Jesus. Retrucaram-lhe: Como, Senhor, se só temos aqui 5 pães e 2 peixes? Disse-lhe ele: Trazei-me-os cá. E tendo mandado a multidão que se assentasse sobre a relva, tomou 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, deu graças, e partindo os pães, entregou-os aos discípulos, que a seu turno os distribuíam ao povo. E todos comeram e se fartaram. E do que restou, levantaram 12 cestos. Ora, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 15 a 20. E Pedro de Camargo comenta: com 5 pães e 2 peixes, diz o Evangelho, o Filho de Deus fartou uma multidão composta de mais de 5.000 pessoas. Como levou a cabo tamanha maravilha, considerando o fenômeno sob seu aspecto físico? Devemos lembrar que tudo o que vemos é formado do que não vemos. A matéria, debaixo de suas múltiplas formas, é una em essência. As infinitas modalidades que assume são efeitos de vibrações. A água, por exemplo, é o produto da combinação de 2 gases de determinadas proporções, o hidrogênio e o oxigênio, que a forma são corpos invisíveis. Em realidade, a nossa ciência nada sabe quanto à natureza íntima da matéria. Os homens só a concebem já combinada, apresentando formas que afetam os sentidos, ou então mediante aparelhos adequados que lhes registram a presença. Fora dessas condições, a matéria escapa à nossa apreciação e à nossa análise. Ora, Jesus, cujos conhecimentos estão muito além dos juízos e critérios humanos, porque não poderia realizar o maravilhoso feito acima descrito. Quem, como ele, colaborou na formação do planeta em que habitamos, teria acaso dificuldade em multiplicar pães. Então o autor defende claramente
a capacidade, o poder de Jesus de estabelecer formação de reaglutinação da matéria que nós não conhecemos na sua intimidade, mas que Jesus, por ser o governador planetário, por ser aquele que atingiu o nível de espírito puro e vem nos trazer, através da manifestação do amor e de todos esses fenômenos para chamar a atenção, a possibilidade de concebermos as suas palavras. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. Do livro A Gênese de Allan Kardec, o capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, o item 48, a multiplicação dos pães. Kardec escreve: a multiplicação dos pães é um dos milagres que mais tem intrigado os comentaristas, ao mesmo tempo em que tem divertido a verve dos incrédulos. Sem se dar ao trabalho de lhe sondar o sentido alegórico, estes últimos viram apenas um conto pueril. Mas a maior parte das pessoas sérias viu nesse relato algo sob uma forma diferente da forma ordinária, uma parábola comparando a nutrição espiritual da alma com a nutrição do corpo. Pode-se aí ver, entretanto, mais do que uma figura e admitir, sob um certo ponto de vista, a realidade de um efeito material, sem para isso recorrer ao prodígio. Sabe-se que uma grande preocupação de espírito, a atenção sustentada, dada a uma coisa, fazem esquecer a fome. Ora, os que seguiam Jesus eram pessoas ávidas de o entender. Não há, pois, nada de espantoso ao que, fascinados por sua fala, e talvez também pela poderosa ação magnética que exercia sobre eles, eles não tinham provado a necessidade material de comer. Jesus, que previa este resultado, pôde, pois, tranquilizar seus discípulos, dizendo, em linguagem figurada que lhe era habitual, admitindo que levassem alguns pães, que estes pães bastariam para satisfazer a multidão. Ao mesmo tempo, deu a eles uma lição: dai-lhes vós mesmos de comer. Disse ele, nos ensinava por isto que também podiam nutrir-se pelas palavras. Assim, ao lado do senso alegórico moral, ele pôde produzir um efeito fisiológico natural muito conhecido. O prodígio, neste caso, está na ascendência da palavra de Jesus, assaz poderosa, para cativar a atenção de uma multidão imensa, ao ponto de lhe fazer esquecer de comer. Este poder moral, testemunho da superioridade de Jesus, bem mais do que o fato puramente material, da multiplicação dos pães, que deve ser considerado como uma alegoria. Então, meu caro ouvinte, Allan Kardec nos traz a perspectiva de uma alegoria e um efeito magnético da palavra que haveria saciado a fome. Porém, a questão trata-se de 5.000 pessoas, além de mulheres e crianças, e ainda sobrando 12 cestos, que apresenta uma quantidade de material maior do que a inicial, conforme o relato do evangelista. E ele afirma que algumas pessoas assim se pronunciaram, não defendendo a sua posição. Então cabe a nós chegar a uma conclusão. Dizem que Deus tirou a terra do nada. Do nada não se tira nada. Tirou assim da imensurável retorta onde os mundos se forjam. Tirou assim do inesgotável reservatório da natureza, onde nada se cria e nada se perde, mas tudo se transforma. Aqui o autor menciona as palavras do cientista Lavoisier, o químico Antoine Laurent de Lavoisier, o pai da química.
tirou-o assim da matéria una, sempiterna, que ao influxo de sua vontade soberana se agita, vibra e palpita, assumindo estados vários, combinando-se e associando-se numa série infinita de modalidades e configurações que mal nos é dado imaginar e conceber. Dessa maneira, tirou Jesus do nada, aqui a palavra nada está entre aspas, os pães com que saciou milhares de pessoas. O impossível é uma sombra que recua, à medida que a luz vai penetrando o cérebro do homem. Então, nós somos voltados a considerar o fato de que ou Jesus realizou a materialização dos alimentos que eles se encontravam e colocou os discípulos como intermediários desse processo, portanto o princípio da ideia coletiva de associação no propósito do bem, que dá trabalho para todos, desde aquele que se encontra na sua operacionalidade mais simples, que possa oferecer o menos possível, mas que faz parte do propósito, até aquele que dirige o concerto dos valores, que no caso foi Jesus, dando aos discípulos a oportunidade de também oferecerem a oportunidade de se doarem. E que doação é essa? A substância do ectoplasma que existe nas nossas células e podem ser utilizadas para a materialização da tangibilidade do perispírito, por exemplo, nas aparições. E quantas vezes Jesus realizou curas usando saliva e lodo para restituir a visão dos cegos, restabelecer a forma do corpo daqueles que se encontravam em condições de aparentar a ideia da doença ou da hanseníase, ou do pênfigo, ou da catapora, ou do sarampo, ou do fogo selvagem, porque todas essas doenças, meu caro ouvinte, da pele eram chamadas de lepra. Então sabemos hoje que a hanseníase vem substituir esse engodo, esse equívoco. E Jesus limpava os corpos com a ação de restabelecimento da estrutura celular saudável, impondo suas mãos, desejando a cura daqueles que se encontravam em condições de assim realizar. Então, por que ele não poderia também fazer a materialização daqueles alimentos e saciar a fome de muitos? Vamos continuar analisando a multiplicação dos pães já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade aos estudos da obra Em Torno do Mestre, cujo autor é Pedro de Camargo, da editora da Federação Espírita Brasileira. Você acompanha conosco, capítulo após capítulo, e estamos dando continuidade ao bloco anterior do capítulo A Multiplicação dos Pães, onde estamos cogitando da possibilidade da materialização estabelecida pelo concurso dos discípulos que foram distribuindo os alimentos, pães e peixes, em quantidade diminuta, para uma multidão de mais de 5.000 pessoas, ainda sobrando 12 cestos. Então são fenômenos que Jesus realizou para chamar-nos a atenção e mostrar a sua missão maior, a sua capacidade de encontrar
na manipulação científica espiritual que desconhecemos, a intervenção na matéria para estabelecer todo esse concurso de auxílio, de chamar-nos realmente a atenção para a sua missão. E Pedro de Camargo vai continuar dizendo: Jesus, multiplicando o pouco que lhe foi dado, produziu o muito que a multidão reclamava. Tal é, em resumo, a missão do Redentor: saciar a fome da humanidade. Todo pecador é um faminto para atender aos seus imperiosos reclamos. Veio Cristo a este mundo. Eu sou o pão que desceu do céu. João capítulo 6, versículo 41. Fome e sede todos temos. Não há ninguém farto no meio em que vivemos. Pedro de Camargo se refere à necessidade do pão do Espírito, meu caro ouvinte. Vamos elucidar estes conceitos. Elucidando conceitos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Justiça das aflições. O item 3. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso. Mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreendem a conivência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se: por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias, que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso de que cada um deve bem compenetrar-se, por meio dos ensinos de Jesus. Deus pôs os homens na direção dessa causa, e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa, por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. E Pedro de Camargo continua: daí os dizeres de Amado Nervo: bem sabes que temos fome, fome de pão, fome de luz, fome de paz, fome de amor. Este mundo é um mundo de famintos. A fome de pão, espalhafatosa, melodramática, é a que mais nos comove, porém não é a mais digna de lástima. Que diremos da fome de amor? Que diremos daquele que quer tanto ser querido e passa pela vida sem que alguém o queira? E a fome de conhecimentos? A fome do pobre espírito, que anela tudo saber e esbarra brutalmente com o bloco de granito da esfinge. E a fome de paz, que atormenta o peregrino inquieto, obrigando-o a sangrar os pés e o coração pelos caminhos.
todos temos fome. E fato curioso, exceto a fome de pão, todas as demais modalidades da fome costumam ser escondidas cuidadosamente. Quanto mais doridas e profundas, tanto mais veladas e ocultas. No entanto, o divino dispenseiro continua hoje como outrora, distribuindo o pão que alimenta o espírito e a linfa que refrigera os corações. Então, meu caro ouvinte, independente de acreditarmos se Jesus materializou ou não os alimentos que os discípulos serviram de intermediários, ofertando ectoplasma, que havia muita relva ali de onde o ectoplasma também pode sair dos vegetais, para a multiplicação de tanto alimento para tantas pessoas, nós sabemos que há uma fonte de nutrição do amor de Jesus que alimenta o espírito e refrigera os nossos corações. Ele afirma: eu sou o pão da vida. O que vem a mim de modo algum terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. Eu sou o pão vivo que desci do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Em verdade vos digo e repito, quem come deste pão, viverá eternamente. João capítulo 6, versículos 35 a 58. Vamos elucidar este verso. Trata-se aqui, meu caro ouvinte, de nos alimentarmos do entendimento em permanência e comunhão com o propósito que o Cristo tem para nos oferecer. Essa permanência é alimento para as nossas convicções e segurança pessoal para nos mantermos em equilíbrio e tirarmos todo o proveito diante de todas as adversidades que nos encontrarmos por permissão de Deus. E Pedro de Camargo continua: o espírito requer alimento, como o corpo. Precisamos alimentar nossa alma, meu caro ouvinte. Não só de pão vive o homem. Suas aspirações, seus íntimos anseios, constituem súplicas de faminto. E o mordomo celeste, abrindo as portas do celeiro divino, distribui a mãos cheias os alimentos da alma. Bem-aventurados os que têm fome e sede, porque serão fartos. Mateus capítulo 5, versículo 6. Para tanto, basta que lhe ofertemos com lealdade e pouco que temos, uma estilha de fé, um resquício de tolerância, um vislumbre de humildade, uma migalha de amor. Apresentemo-lhes essas nônadas, dizendo: Senhor, é tudo que temos. Assim como ele fez aqueles 5 pães e 2 peixes, fará também com que as parcas oferendas nossas, e o milagre se reproduzirá, e seremos todos saciados. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. E tudo o que eu faço, vós podeis fazer. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Afirmou Jesus. Esta assertiva importa em declarar que todas as suas obras foram executadas de acordo com as leis naturais. Afirmou Pedro de Camargo, meu caro ouvinte, para nos convidar ao trabalho, para que possamos assumir o compromisso com os recursos do bem, importando-nos com o nosso semelhante, doando de nós mesmos, conforme ele convidou os discípulos. Dai vocês de vocês mesmos. Isso também é para nós, meu caro ouvinte, o que temos para doar de nós, para nos associarmos a esse propósito e convivermos com essa permanência de amor, essa comunhão de luz, no mesmo sentido das ações do propósito do Cristo, e estaremos com Ele para sempre.
alimentando nossos espíritos, saciando a nossa fome espiritual, vislumbrando toda a verdade, toda a luz, para um fortalecimento na convicção de que vai nos assegurar uma saúde integral de espírito, o equilíbrio emocional, a saúde mental, a satisfação e a alegria de viver, o sentido para viver com Jesus e Jesus em nossas vidas hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.